Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos que nos acompanham através das redes sociais, sintam-se como se estivessem presentes. E antes de mais nada, sempre é muito bom, torna-se imperioso nós realizarmos aqueles instantes de prece, que é justamente aquele momento em que nós buscamos uma conexão com as forças do bem reinantes neste local e além dele. De início, nós devemos agradecer sempre tudo o que temos na nossa existência. Agradecer a família que nós temos, seja ela do jeito que for. Agradecer a nossa condição física. Agradecer a nossa condição social. Agradecer a oportunidade que nós estamos tendo de progredir no campo das ideias e no campo dos sentimentos, ao entrarmos em contato com a doutrina dos Espíritos. E assim, pedindo a Deus que esses ensinamentos que a doutrina nos passa possam servir de baliza, de referência para as atitudes de nossa existência. Que possamos tê-los, esses ensinamentos, não como meros enfeites a se situarem no campo de nossa memória, para serem citados vez ou outra numa reunião social. Mas além disso, que tais elementos possam servir como verdadeiras sementes a serem germinadas e crescerem, tais como verdadeiras árvores, produzindo frutos de sabedoria, de paz, de amor, de humildade, para que sejamos pessoas melhores daqui para frente. Paz e luz a todos, que assim seja. Gente, renovando o convite que nós fizemos na semana anterior, nós vamos ter 2 eventos na semana que vem a serem realizados tanto aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor, quanto no Centro Espírita Amor e Humildade. O primeiro, no dia 31/8, vai ser feito aqui, no Centro Espírita Vinhas do Senhor, das 14 às 17 horas, e se intitula Do Lar para o Mundo, a família como base para os construtores da regeneração. O público é focado nos pais de crianças e jovens e adolescentes. No dia seguinte, no dia 1º de setembro, das 9 às 12 horas, será no Centro Espírita Amor e Humildade. Vozes do Amanhã. Como dar suporte para a geração que irá regenerar o planeta. Então nós temos esses 2 eventos a serem realizados. As inscrições são feitas através do @JuventudeSeves e também do @AmorHumildade CE. O período vai de 12 de agosto até 27 de agosto. Encerra-se agora na terça-feira, tá? Quem irá ministrar isso daí, o palestrante, o facilitador, será Júlio Sena, né? Já falamos alguma coisinha dele na semana anterior. Então o convite está feito a todos, aqueles que quiserem participar, que tiverem um interesse, e também nós também pedimos a participação daqueles que quiserem vir para poder auxiliar na própria organização do evento nos dias aqui citados. Qualquer coisa, basta entrar em contato com a Ângela, aqui do SEVES, que ela irá fazer as devidas orientações àqueles que assim desejarem. Ok? Pessoal, dando continuidade aqui no estudo do livro Libertação, no capítulo de número 12, intitulado Missão de Amor,
Nós aqui começamos na semana anterior a falar a respeito daquela virada de chave que foi feita quando Gúbio visitou o filho de Saldanha, que estava ali internado em um hospício. Indivíduo esse de nome Jorge. O porquê dele estar internado lá, nós já vimos nas semanas anteriores. Vimos que ele estava numa situação bastante complicada, Jorge. Vinculado a ele estavam 2 espíritos desencarnados. Um, a esposa, que havia se suicidado. O outro espírito, a sua mãe, que havia desencarnado, vamos dizer assim, de desgosto pela situação em que ele se encontrava. Gúbio, que até então não tinha se manifestado como sendo um mentor, um verdadeiro orientador espiritual, porque ele estava desempenhando um papel ali, junto aos obsessores de Margarida, um papel mais de ver o que estava ali acontecendo e de, entre aspas, contribuir para o processo obsessivo. Ali ele começa a se manifestar como verdadeiro orientador espiritual que ele era. Ele pede a Saldanha a permissão de ajudar aqueles indivíduos que ali se encontravam. Nós vimos que ele dá passes demorados, visando desvincular das 3 pessoas que ali se encontravam, de Jorge encarnado e das 2 desencarnadas que estavam vinculadas a ele, alijar delas as energias densas que estavam envolvendo os seus respectivos cérebros. Vimos também que no finalzinho aqui, Gúbio pede a Saldanha a permissão para fazer uma prece, para fazer uma oração. E nós paramos aqui na semana anterior. Falamos até acerca da necessidade de nós visualizarmos e entendermos bem a construção da prece. Porque a prece que Gúbio faz aqui é muito bonita. Ele inicia a prece rogando a Jesus como sendo o divino amigo de todos. Ele começa falando aqui logo em seguida acerca de algo que nós costumamos fazer com muita frequência, que é orar por aqueles que sofrem, por aqueles que estão passando por alguma doença, por algum problema, mas nós nos esquecemos daqueles indivíduos que são fonte do mal, que são a fonte do desequilíbrio. Olha só as primeiras frases aqui. Há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Não é verdade? Quantas vezes nós vemos uma cena horrorosa na televisão, na internet, e nós ficamos ali com o coração apertadinho, confrangidos, pela vítima que passou por aquela violência, e oramos por ela. E frequentemente desejamos todo o mal do mundo para a pessoa que ocasionou aquele mal. Aqui, Gúbio começa a nos ensinar que não somente devemos orar pelos perseguidos, mas pelos perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício daqueles que obedecem, mas é difícil surpreendermos uma súplica em favor daqueles que administram. Rogamos pelos empregados, mas não pedimos equilíbrio e sabedoria aos empregadores, aqueles que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam socorridos, mas raríssimos corações imploram o concurso para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Então, ele vai jogando para nós uma série de orientações, fazendo com que nós passássemos a enxergar a questão de também orar pelo, vamos dizer assim, pelo lado mais forte da questão, ou pelo lado errado da questão. Por quê? Porque Jesus fez isso. Ele continua dizendo aqui: Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Olha que coisa mais bonita essa passagem aqui. Que nós, pela nossa ainda grande indigência espiritual, enxergamos uma questão só sob um
ponto de vista. Enquanto que nas instâncias superiores, quando nós enxergamos aí e vemos a justiça divina atuar, ela leva em consideração todas as facetas daquele problema. E às vezes nós temos só ali um foco numa determinada situação. Deus enxerga todos. As mais diversas razões. Vai no fundo da alma de cada um de nós. Daqueles que sofrem e também daqueles que fazem sofrer. Não menoscabaste a jactância dos doutores, mas conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Aqui, Gubbio já começa a mostrar qual foi a conduta de Jesus enquanto Jesus esteve reencarnado aqui. Na casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, porém, ajudaste-a com fraternas mãos. Não desamparaste malfeitores, pois aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se assim Jesus procede, o que nós temos que fazer? Quem somos nós para fazer algo diferente? Para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo como se fossem as nossas próprias dores. E aqui ele começa a tecer súplicas para que nós não ficássemos sem rumo, para que nós não nos limitássemos aos próprios sentimentos, para que nossa fé fosse dilatada, para que nós nos enxergássemos como irmãos uns dos outros. E depois ele fala em outras coisas girando em torno dessa ideia e finaliza a prece dizendo: por que razão nós outros, míseros vermes ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que não nos entendem ainda? Que prece maravilhosa! É sempre bom, nas preces que existem aqui na obra de André Luiz, a gente parar, pensar e buscar entender a construção da prece. Porque a prece é uma conversa. A prece é uma súplica. É uma rogativa. São palavras que nós não podemos jogar ao léu. Simplesmente por uma questão aí de obrigação. Ah, levantei. Ah, minha mãe me ensinou muitos anos atrás, quando eu levantar, fazer uma prece. Pai nosso que estás no céu, você vai vestir a roupa, né? Já vai fazendo café. Você nem para e pensa nas palavras que você está ali proferindo. Na hora de dormir, a mesma coisa. Nossa, eu tenho que rezar para eu sair do corpo e ir para um bom lugar no mundo espiritual. E você vai maquinalmente falando uma série de palavras. Vou falar o Pai Nosso, vou falar a prece de cartas, vou falar o confia sempre. E quando você vê, você já está no meio da prece, já quase que dormindo. A prece é uma conversa profunda com as forças elevadas da vida. Nós nos esquecemos disso. É uma conversa. Mais do que um ato místico, é uma maneira de nós nos ligarmos às instâncias superiores da existência humana. Frequentemente nós nos esquecemos disso. Quando, há muitos anos atrás, eu comecei a estudar a obra de André Luiz, quando chegava o momento de prece, eu pulava. Vou ser sincero com vocês, né? Ah, eu vou pular isso daqui. Nossa, essa prece aqui tem 2, 3 páginas. Vou pular. Mas depois, com o passar do tempo e à medida que a maturidade vai chegando, eu comecei a falar assim, gente, vamos ver como que ele faz a prece. Porque, vou ser sincero com vocês, eu sempre tive uma certa dificuldade em fazer preces. Sempre tive. Então, pegando isso daqui como exemplo, a gente vai buscando elementos para que nós, aos pouquinhos, construamos em nós um hábito salutar que vai nos auxiliar tremendamente a superar os nossos desafios. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário? Fala, Maria Ângela. Sobre
perseguidores, é no caso de obsessão. Nossa, coitada, ele está sendo obsidiado, eu vou orar para ele. Só que esse obsidiado de hoje pode ter sido o obsessor de ontem. E a prece, como ela é você pode uma coisa ativa, quando ela é sincera, quando ela é verdadeira, quando não é um peditório, e que a gente joga, ela vai aonde? Seja para aquilo que sofreu, seja para outro. Exato. Não é? Exato. Né? Até mesmo, e aqui, notem que Gúbio, eu não li a prece inteira, claro, Gúbio constrói essa prece para também dar uma lição para Saldanha. Porque Saldanha era o obsessor mor de Margarida, comandava outros 60 obsessores. Ele estava mostrando ali a questão do oferecer a outra face, de fazer o bem àquele que faz o mal a você. Aqui ele estava exemplificando isso. E ele vai libertar, Gúbio vai libertar as 3 pessoas que ali se encontravam. E depois encaminhá-las aos respectivos tratamentos. É uma lição tremenda para Saldanha. Porque ali ele está mostrando na prática o que era o amor ao próximo. Isso daqui vale muito mais do que se ele tivesse chegado para Saldanha e falasse: Saldanha, o negócio é o seguinte, Jesus mandou aqui, ó, amai os vossos inimigos. Você está fazendo errado, Saldanha. Você está perseguindo. Você vai sofrer na próxima encarnação. Né? Doutrinar. Aqui Gúbio doutrinava através das ações. Reparem que ele falava também. Reparem que ele ensinava. Mas ao mesmo tempo, lado a lado aos ensinamentos, existe a prática. Isso arrebata aqueles que estão ali vendo e que são talvez o alvo daquelas ações. Talvez ali André Luiz tenha entendido por que Gúbio não agiu de maneira mais incisiva quando ele estava lá no quarto de Margarida com 60 obsessores juntos. Porque André Luiz ficava pensando: meu Deus do céu, Gúbio com esse poder todo que ele tem. Né? Por que ele não abriu aquela luz que ele tinha, espantava as trevas, cortava os laços com o obsessor tal, de uma maneira até meio, né, forte. Aqui, André Luiz começou a perceber que ele foi Gúbio extremamente sábio. Porque ele estava puxando a libertação de dentro para fora. Do coração de Saldanha para fora. Porque ali vai começar a renovação desse, até então, endurecido perseguidor. Porque olha o que acontece aqui, ó. André relata: tanto eu quanto Eloy tínhamos os olhos turvos de lágrimas. O que vocês acham que Saldanha estava fazendo? Saldanha recuou para um canto da sala, estarrecido. E por que estarrecido? Porque durante a prece, Gúbio simplesmente se transformou. A gente pode fazer uma comparação aqui, claro, guardadas as devidas proporções, do que aconteceu com Jesus de Nazaré na transfiguração. Em que Jesus faz a prece no alto do Monte das Oliveiras, e os apóstolos que ali se encontravam viram o seu rosto brilhar como o sol e as suas vestes ficarem resplandecentes como a neve. É a chamada transfiguração. Então o que aconteceu com Gúbio aqui é algo semelhante. Claro, com Jesus é uma coisa assim absurdamente maior. Mas dá para a gente perceber que também algo semelhante aconteceu. Por quê? André Luiz relata. Quando ele, André, Eloy, que era o aprendiz juntamente com ele, e Gúbio, e o orientador, começaram a sair de nosso lar e descer para a colônia penal que Gregório comandava, lá perto dos abismos, o que começou a acontecer com o corpo espiritual deles? Quem se lembra? Absorveu aquelas energias negativas que estavam ali, né? Perfeito. Começou a mudar, absorveu as energias negativas, começou a densificar, começou a ficar mais opaco, né? André Luiz chegou até a falar ali que é como se estivessem, entre aspas, quase que encarnados. Tamanha densidade perispiritual. Mais denso. Com a prece,
Gúbio tirou de si todas essas energias densas que ele acumulou por vontade própria. André fala, a prece expulsou as partículas obscuras de que se havia tocado, e sublimada luz brilhava-lhe agora no semblante. Parecia ocultar desconhecido lampadário no peito e na fronte, ou seja, como se uma lâmpada brilhasse aqui e aqui. Aí eu pergunto, para os senhores e para as senhoras, por que brilhar aqui? Por que brilhar aqui? Exato. O sentimento e a razão, a intelectualidade. Então, ali era o exemplo de um indivíduo que sabia exatamente o que estava fazendo, que tinha um conhecimento profundo das leis da vida, mas que juntava ao conhecimento profundos sentimentos de afeto e de amparo àqueles irmãos caídos. Por isso o brilho aqui, por isso o brilho aqui. Que despediam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava com o alto, ante ao nosso aturdido olhar. Olha o que uma prece compungida faz com o indivíduo. A prece é o fio de ligação com o alto. Frequentemente nós ouvimos isso daí. Então o que é o fio de ligação? É isso daqui que a gente acabou. É um fio mesmo. Não é um fio sob o ponto de vista simbólico, uma metáfora. Não, é um fio mesmo. É feito aqui um fio de claridade incompreensível ligando ele, sabe-se lá com o quê? Lá em cima. E de lá ele recebia todas aquelas energias boas, todas aquelas energias positivas e elevadas, que iam depois espargir para o ambiente. Por quê? Ele fez incidir toda a luminosidade que o envolvia sobre as três criaturas que ele estava ali abraçando. Dizendo no restante da prece aqui que tudo aquilo que estava acontecendo, que todas aquelas energias boas, era para aqueles três sofredores ali. Intensos jorros de luz projetavam-se em torno dele, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Posso imaginar a cena. Estão imaginando a cena? Deve ser uma coisa fantástica, linda, elevada. Um dia a gente vai acompanhar um negócio desse. Né? Quando a gente estiver desencarnado, lá no plano espiritual, estiver acompanhando os nossos orientadores nas excursões às trevas, né? Ou nos auxílios ao semelhante, na função, obviamente, de obscuros aprendizes que todos nós somos, nós vamos acompanhar instantes como esse, né? De ver um indivíduo brilhar feito o sol. Olha, não é à toa que os nossos irmãos católicos, que são médiuns videntes, quando eles enxergam uma entidade benfeitora nimbada de luz, obviamente eles ligam, se for homem, a figura de Jesus. Se for mulher, a figura de Maria. Porque deve ser uma coisa fantástica de se ver, né? Depois dele incidir os raios luminosos nos três, Gúbio vira para Jorge, que era o encarnado, que era o sujeito que estava internado no hospício, que estava lá todo desmaiado depois de uma crise, e fala assim: Jorge, levanta-te. Estás livre para o necessário reajustamento. E interessante que Jorge estava encarnado, mas ele ouve Gúbio falar. Por quê? Porque ele se levanta na mesma hora. Na mesma hora ele se levantou. Era um sujeito que tinha crises terríveis, que o pessoal ali do hospício o enxergava como uma incógnita nas crises que ele tinha. Por quê? Porque era um reflexo das duas entidades desencarnadas que estavam a ele vinculadas. A mulher que havia se suicidado ligava-se mentalmente nele. Então, possivelmente, ele sentia todo o desespero e todas as dores do suicídio. A mãe, desencarnada, vítima da inconformação, também ligada a ele, projetava nele toda a sua inconformação, toda a sua revolta, todo o seu desespero. E o próprio Jorge em si já não estava lá grandes coisas.
Então tudo isso fazia com que a cabeça do pobre, coitado, ficasse a 1000. Com os raios de luz, o Gúbio cortou essas ligações. E Jorge meio que deu um alinhamento ali. Ele ouve Gúbio falar, mesmo estando encarnado. E o que acontece? O interpelado, Jorge, arregalou os órgãos visuais, parecendo acordar de pesadelo. A inquietação, a tristeza sumiram. E ele obedeceu a ordem recebida, ergueu-se com absoluto controle do raciocínio. Olha que coisa bonita. Meio que a loucura desapareceu. Então, se a gente vê isso daqui, a gente pode já começar a compreender que muitos casos de desequilíbrios psíquicos, que são relegados à conta de transtornos mentais severos, podem ter, em muitos casos, um profundo movimento de influenciação espiritual. Processos obsessivos de longa data podem fazer com que o obsediado reflita na sua mente pensamentos dos espíritos obsessores que o assediam. Às vezes desejando o mal, ou às vezes a ele vinculado somente por alguma outra questão, como o caso das 2 mulheres vinculadas a Jorge. E que se essas ligações fossem cortadas, o indivíduo voltaria rapidamente à razão. Hospitais espíritas que se dedicam a preces constantes e até mesmo a reuniões mediúnicas nas suas dependências têm melhores resultados no tratamento das mais diversas doenças, principalmente nas doenças de ordem mental. Porque o poder magnético da prece influencia perfeitamente nesses indivíduos aqui. Quem quer falar? Ele é 99%. Claramente não vai ter o processo obsessivo ali, alguma coisa. Alguma influência vai ter em maior ou menor grau. Não dá para imaginar um caso. André Luiz fala que quase a totalidade dos transtornos mentais tem fundo espiritual. Né? E esse fundo espiritual pode ser tanto de processos obsessivos, quanto do próprio indivíduo em si encarnado com transtornos mentais. Ou seja, é o espírito encarnado que também está com transtorno. Raríssimos. São de fundo exclusivamente orgânico. André cita, inclusive, o caso da sífilis terciária. Né? Ele não chega a citar o caso da neurocisticercose, mas no caso da neurocisticercose, o indivíduo também pode ter processos, né, de transtornos mentais ali transitórios. Mas existe. Sim. Mas tem relatos no hospital lá em Sarlado, todo mundo que entra sai todos curados. A quantidade da igreja de oração. Exato. O Sai Baba desencarnou já, né? Já. O Sai Baba foi um místico fantástico na Índia. Né? Ele fazia materializações a plena luz do dia. Tem um relato muito bonito do Divaldo. Muito bonito. Ele curou a angina do Divaldo. O Divaldo nem conhecia ele. Nem conhecia. Foi dentro do quarto. Aham. Não sei se funciona isso mesmo. E realmente, ele colocou a mão no peito do Divaldo. Assim, Depois de algum tempo, conheceu ele pessoalmente, ele lembrava do Divaldo. olha só. O Sai Baba, certa vez, um discípulo perguntou se ele se lembrava da encarnação passada dele. Ele concentrou, do nada, caíram 3 plaquinhas. Do nada, plá! Nas 3 plaquinhas uma figura em cada. Uma delas, a figura dele na reencarnação passada. Na outra, a figura dele na presente. E na outra, a figura dele na reencarnação futura. Ele materializava as coisas assim com uma facilidade tremenda à luz do dia. Sim. Quem? Você, Ricardo, fala. Quando você falou que as pessoas curariam cortando esses laços, né, imediatamente, mas e o prejuízo que isso causaria para ambos os lados? Esse corte imediato. Repara que aqui, o processo obsessivo que estava acontecendo não tinha como móvel a maldade.
Repara para você ver. Eram duas mulheres desequilibradas que estavam ali ligadas ao objeto de suas afeições. Então, ficou muito mais fácil acontecer ali o rompimento dos laços ligados, porque não havia o elemento fortíssimo do ódio. Não existia. Nós já vimos em outras obras aqui do André Luiz casos de processos obsessivos dificílimos de serem resolvidos dessa forma. Porque ali haviam laços de ódio que se perdiam na noite dos tempos. Que não é uma coisa fácil de se desfazer. Aqui o caso era outro. Existia o afeto desequilibrado, mas não existia o desejo de fazer o mal. Por isso que Gubbio conseguiu fazer isso. Ô Daniel, Sim. esse último filme agora da Dimensão dos dois, não é sobre obsessão, mas você acabou de cortar, desligar, nenhuma cena que o orientador, eles estão lá no corpo, e ele fala assim, não corte o que pode ser. Exatamente. Exato. Nessa prece, eu queria para o mundo, né? Além de todo efeito dele, tinha como objetivo despertar no obsessor, despertar dentro dele a centelha de amor que ele tem, levando ele a refletir e pensar sobre o perdão. Perfeito, nas suas próprias atitudes. Né? Porque se Gubbio estava fazendo aquilo para ajudar um obsessor, imagina o que Saldanha começou a pensar naquele momento. Poxa, e as minhas atitudes com relação a Margarida? Se eu estou sendo beneficiado dessa maneira, né, com meu filho ali, a minha atitude agora tem que ser diferente. Tanto que André Luiz relata que logo em seguida, meu amigo, presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas, meu filho, meu filho. A figura do obsessor acabou ali, naquele exato momento. Talvez se Gubbio tivesse tomado uma outra atitude, da doutrinação, né, do dedinho em riste, né, como eu faço de vez em quando aqui, do dedinho em riste, a doutrinação, não teria atingido Saldanha. Gubbio foi lá no interior dele, mexeu no coraçãozinho dele, despertou as fibras mais íntimas do seu coração. Porque o mal é absoluto, né? Então, todos têm uma centelha de amor. Você pode ter certeza. Ele procurou tocar essa centelha. Exatamente, foi cirúrgico. Ele já sabia exatamente o que ele ia fazer. Exatamente. Né? E aí Saldanha depois se dirige a Gubbio, querendo pegar as mãos dele e beijar. E Gubbio fala, não, meu amigo, calma. Né? As duas outras vão despertar. E aí ele afaga a cabeça de Iracema. Quem era Iracema? Esposa de Saldanha, mãe de Jorge. Iracema desperta. Onde que eu estou? Né? Vê o marido. Grita, socorre-me. Onde está o nosso filho? Cadê o nosso filho? E começou com aquela frase, né? Aquelas frases, né? Quando a gente reencontra uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, né? Que saudade de você, como você me fez falta, e coisas desse sentido, né? Gubbio tinha sob os seus olhos, ao tempo todo, Saldanha. E a moça continua. Em que mau sonho me demorei? Que cela imunda é essa? Será verdade que já atravessamos o túmulo? Quer dizer, ela já sabia que estava desencarnada, ou pelo menos desconfiava. Recompondo-se, ela fala para Saldanha, meu amigo, aliás, meu amor, marido dela, né? Meu amor, por que você está aí calado? Cadê aquelas tuas palavras encorajadoras de outros tempos? E Saldanha fala uma frase muito bonita que serve de lição para a gente. Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil, não sei confortar ninguém. Então, para a gente poder desenvolver um auxílio efetivo aos outros, o que a gente tem que fazer? O que Saldanha nos ensina aqui? O que o ex-obsessor Saldanha nos ensina aqui? Aprendamos a ser úteis aos outros. Porque é nessa utilidade que você vai desenvolver condições de amparar o seu semelhante. A ação da utilidade. Nisso, Gubbio se dirige à moça que havia se suicidado.
ingerindo veneno. Essa moça, esposa de Jorge, essa já começou a dar um trabalhinho maior. Porque a mãe de Jorge desencarnou, mas não foi por suicídio. Né? Nós já vimos aqui que ela já estava desconfiada, que já tinha desencarnado. Estava meio desesperada, mas tudo dentro dos limites. Já Irene, que havia se suicidado ingerindo veneno, não. Transcorridos alguns instantes, a nora de Saldanha ergueu-se num grito terrível. Sentia dificuldade em articular a voz. Sufocava-se ruidosamente, presa de angústia infinita. Estão vendo? Ela desencarnada. O ato do suicídio leva para aquele que se suicidou fatos como esse. Sempre assim, Daniel? Não, gente. Não é sempre assim. Há situações em que isso não acontece. Mas isso daqui, ó, é quase que uma regra geral. Ela se suicidou ingerindo veneno, sentindo todas aquelas dores e angústias do momento, o corpo físico deixou de existir, deixou de funcionar. Mas todo o gesto ficou numa repercussão tremenda no organismo perispiritual. Então ela continuou a sentir o ácido escorrendo, aquela dor, aquela angústia, a dificuldade em falar e o sufocamento. Agora eu pergunto para os senhores e para as senhoras. O corpo espiritual é um modelo organizador biológico. Se ela reencarna com toda essa parte defeituosa, como que vai ser o futuro corpinho físico dela? Defeituoso nessa parte. Sabe-se lá como, de que forma. Pode ser que ela desde pequenininha já desenvolva problemas seríssimos na parte da fonação, na parte da respiração, no aparelho digestivo. Ou pode ser que num futuro desenvolva doenças sérias em toda essa região. Né? Garganta, estômago, cordas vocais, pulmão e por aí vai. Porque se o nosso corpo espiritual é um modelo organizador biológico, o futuro corpo físico terá as características do corpo espiritual. Por exemplo, lembrando que se ela já traz a perda do suicídio, ela pode ter sido um suicídio anterior. Exato. Nós vamos imaginar que ela tenha sido um suicídio anterior. Em próximas encarnações, ela vem mais afetada fisicamente, justamente para não provocar o suicídio. Para que ela possa ficar o máximo de tempo possível encarnada, drenando aquelas energias deletérias para o corpo físico. Porque o nosso corpo físico é um drenador de energias deletérias do corpo espiritual. É um dreno. Essa carne nossa aqui, pesadona, tem essa função de mata-borrão. O Ramatiz costuma falar muito do mata-borrão, porque antigamente as pessoas escreviam por caneta tinteiro. Não é a caneta esferográfica Bic, mas caneta tinteiro. E borrava muito. De repente, saiu uma quantidade de tinta maior do que o necessário para formar a palavra. Formava aquela mancha. Existia um papel chamado mata-borrão, que você encostava naquela mancha, o papel chupava aquela tinta em excesso. Então o corpo físico nosso é um mata-borrão. Né? Por isso que quando nós desenvolvemos doenças, várias delas, seja elas quais forem, das mais leves às mais intensas, agradeça. É claro que nós vamos buscar tratamento, alívio, cura, tudo isso nos é facultado e devemos fazer isso. Mas ao invés da revolta do porque eu, o agradecimento, começa a enxergar o teu corpo como um drenador do teu corpo espiritual. Tá jogando do corpo espiritual para o corpo físico. Né? E pensa da seguinte maneira: quando eu desencarnar, o meu corpo espiritual vai estar mais leve. Vai estar mais iluminado. Vai estar com menos manchas. A gente tem que começar a enxergar a vida sob o prisma da espiritualidade, porque tudo fica mais fácil.
Tudo fica mais leve de ser levado. Ok? Daniel, Oi. uma coisa que eu acho que vale levantar aqui é a gente tem esse arrependimento, né? Mas também a gente precisa olhar essa questão da compaixão também como certeza de mães que têm crianças, né, com algumas certas com algumas deficiências, e a gente tem que tomar essa compaixão, de tomar cuidado, quando a gente fala, nós temos. Sim. Eu havia lá, Exato. eu ouviram isso, doeu Uhum. eu penso em olhar aquela criança, jovem, ou enfim, que esse filho está trazendo de ensinamento para mim, que eu posso aprender com ele, qual vida eu posso levar para a vida dele, uma hora eu quero que colocar tempo, porque já vi algumas situações em lá de mãe, isso dói muito, Uhum. e às vezes a gente não tem muita noção quando a gente fala, né? Eu acho que é muito olhar o que Deus, né? Está ensinando para a gente, além de estar ensinando, o que está ensinando para a gente. Mesmo porque, Ângela, a gente não pode cravar nada, né? Nada, a gente também tem nossa própria. A gente não pode cravar nada. A gente não pode falar, por exemplo, olha, se o teu filho veio, né, com autismo, com síndrome de Down, com idiotia, com cretinismo, é porque em vida passada ele deu um tiro no próprio cérebro. Nós não temos a certeza de nada. Né? O máximo que talvez a gente possa falar é aquela questão do todo efeito vem de uma causa. Então, há uma causa passada que podem ser várias. E ainda assim, nem sempre a questão é o efeito de uma causa. Pode ser que aquele espírito tenha pedido para vir daquela maneira para testar algum lado da sua personalidade que está precisando desenvolver. A paciência, a tolerância e até mesmo ser motivo de elevação para aqueles que estão ao redor dele. Então não dá para cravar nada. Para expurgar também os efeitos morais que a gente tem. Pode, tudo isso. Quer dizer, a gente coloca a questão de causa e efeito e das prováveis causas, mas não dá para saber. E graças a Deus que não dá para saber. Ainda bem. Daniel, e tem também, inclusive, acho que o Diante deve ter visto já uma fala de São Paulo, e fala que acho que numa determinada época, ou estava acontecendo agora, de espíritos de outro orbe que está reencarnando no planeta para modificar a estrutura biológica do ser humano. para os próximos. Para essa próxima fase que a gente vai entrar. Então, muitos espíritos estão tendo dificuldades de fala, de pensamento, porque eles não estão acostumados com Perfeito. o corpo orgânico. Perfeito, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Porque como eles vêm de uma outra realidade, onde o corpo físico deles, do planeta, era de outro jeito, funcionava de uma outra maneira, né? Até mesmo com uma consistência diferente em termos de densidade, agora eles estão tomando um corpo físico pesadão. Né? É mais ou menos a mesma coisa de um aparelho 220 funcionando num corpo 110. O espírito 220 funcionando num corpo 110. Então a gente vê muitos casos aí de transtornos que são rotulados à conta de doenças e, na verdade, o significado pode ser esse. Pode ser esse. É uma das explicações. Exato. Nada se perde. Absolutamente nada se perde. Fala, Ricardo. Quando você estava falando sobre o início da oração, o Hugo, quando ele ofertou a oração do obsessor, há pouco tempo atrás, envolvido na notícia política que estava acontecendo na época, passei mal. E de lá para cá, não tem conseguido entrar na onda desse ódio que virou moda. Né? E hoje minha mãe comentando um negócio que está acontecendo agora na atualidade, nossa, tomara, eu me senti mal de novo. E se a gente for parar para pensar, quanto mais a gente se envolver nessa energia tão pesada, tão deletéria, tão dramática, na intenção de ver o outro cair, a gente vai cair também. Só que eu não consigo ainda falar assim, eu estou sentindo compaixão.
Mas eu também não quero entrar no ódio. Eu não tenho. Uai, meu amigo, uai. Isso daí já é um primeiro passo. Só de você já não sentir o ódio, nossa senhora, que maravilha, é uma grande conquista. Mas sabe o que acontece para nós, seres humanos medianos, o afegão médio nosso, como a gente é, né? Como que a gente é 0,80, né? O famoso 880, né? A indignação é uma coisa justa, mas a indignação constante e diária, o tempo todo, já é um desequilíbrio. Talvez a gente não consiga ainda moderar isso daí, né? De ver essas notícias todas, né? E buscar, desejar a real justiça acontecer sem o desejo de vingança. De vingança. Justiça divina. Exato. Porque olha só, presta bem atenção. Aqui nesse livro foi falado, e o Gubbio falou até para o próprio Gregório, você e os próprios dragões que te comandam têm uma ordem ali na criação, mas vocês não são superiores a Deus. Vocês estão nessa função enquanto a divindade permitir. No dia que ela falar assim, chega, acabou. Então talvez falte para nós esse necessário equilíbrio para enxergar as situações atuais sob esse prisma, sob essa ótica mais elevada. E a gente se envolve emocionalmente muito nisso daí. Fala, Guilherme. É interessante como eu tenho 39 anos. As primeiras vezes que eu votei, eu lembro assim que não tinha esse clima, essa animosidade, essa coisa assim, que a gente observa hoje. As eleições hoje elas são muito difíceis, né? A vibração é muito mais densa, muito mais complicada. Né? Eu acho que isso deve ser um processo orquestrado da espiritualidade para nos fazer aprender a lidar com o Ricardo, né? Com esse sentimento assim, de justiça, assim, de o que é certo e o que é errado, para a gente saber discernir mesmo, né? O que é o correto, o que é o justo. Exato, é bem por aí mesmo, né? Nada se perde, absolutamente nada se perde. A gente tem que levar em consideração também, né, da efervescência das paixões, do período evolutivo que a gente está passando. Nós estamos num período assim, crucial na história do nosso planeta. Né? É o ápice da transformação. Nós estamos passando por esses poucos anos aqui agora. Né? Tudo vai se serenar, tudo vai se acalmar e tudo vai estar no seu devido lugar. Não, 500 anos é muita coisa. 2057. Estou com fé 2057. Aliás, por que 2057? Vamos ver o que adivinhou, o que enxergou. Tá, por que 2057 é colocado como o começo da transição? Da regeneração. Por que 2057? Completa 300 anos o período de transição. É o início da que foi até o próprio início do Espiritismo, né? 100 anos antes. Quando que o Livro dos Espíritos foi publicado? 1857. 1857 para 1957, 100 anos. 1957 para 2057, 200 anos. Não pode ser obra do acaso. Tem um porquê isso daí. Não, parece que... Você falou 500 anos. Eu não aceito 500 anos. 2057. Não aceito isso. Fala. A gente não perceber, né? A gente é coordenado por Deus, a gente não se envolve por isso. Eu vivo no planeta que é governado por Deus e no país que é governado por Deus. Aí você sai dela. Mas sabe o que eu penso da seguinte coisa, nesse aspecto? O espírita talvez não possa se envolver com política. Eu acho que o espírita, ele talvez tenha aqueles que têm a tendência, obviamente, que nem todos têm, que tem a habilidade para se envolver sim com política. Porque a gente tem que levar o espiritismo para a política. O que não pode acontecer é trazermos a política para o espiritismo. Porque aí vai dar bagunça, né? Aí vira fla-flu. Né? A gente não quer fla-flu no meio do centro espírita. Sabe? Então, se a gente levar, e eu falo assim, dentro do espiritismo, mas as demais religiões que têm, vamos dizer assim, uma temática moral elevada, se nós levarmos uma conduta moral
para o gabinete do prefeito, do vereador, do governador, do presidente, do senador, do deputado, as coisas vão começar a mudar. É preciso levar essa ética cristã para esses locais. É difícil a gente imaginar isso, é meio água e azeite que não se misturam. Mas eu não vejo outra alternativa. Daniel, mas o caso político é complicadíssimo, porque é um ambiente totalmente obsidiado. Ora, eu não sei se você já ouviu falar em Otto Bismarck, ele Sim, chanceler da sim, Alemanha. sim. Ele comparava a política à salsicha, que é o prato nacional da Alemanha. Se todo mundo soubesse como era, ninguém ia tolerar a política. Tá certo. Mas olha só, por quê? Talvez essa história ali de que, não, eu não me envolvo com isso. E quando os bons se afastam, os espaços têm que ser ocupados. Quem que vai ocupar os espaços, pessoal? Os ruins. Bezerra foi político. Da melhor forma possível. Pronto. Ué, o Emmanuel, não falam aí, né? O Emmanuel deve estar hoje com seus quase 25 anos. Não falam aí que Emmanuel será senador da República? Vocês imaginam um senador da República do gabarito de Emmanuel. Né? E podemos ter certeza. Ele não reencarnou sozinho. Que exemplo. Muitos outros estão por aí anônimos. Aliás, ele está anônimo ainda. Né? Muita coisa vai mudar. Mas vamos voltar aqui. Ó, né? A mulher lá, né? Que acordou, né? Toda desesperada, né? Ouve-me, Jorge. Ainda bem que esse veneno não me matou. Pronto, já achou que não estava morta, que ainda estava encarnada. Mas o Gúbio fala, minha filha, os teus olhos já se cerraram, os olhos de carne. O teu compromisso matrimonial com o Jorge já acabou também. A tua filha está morando em outra casa. E aí ela começou a perceber a questão da morte. Então eu morri. Então a morte é uma tragédia pior do que a vida? E Gúbio fala, a morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Mas a revolta me consome. Onde que estava Deus que permitiu que tudo isso acontecesse? Como a gente ouve frases como essa? E às vezes falamos frases como essa. Né? Quando o Gúbio ouviu ela falar isso, Gúbio falou o seguinte, a pergunta sua é inoportuna. Procuraste saber onde te encontravas a ponto de te esqueceres de Deus? Essa é a frase. Quando o sofrimento invadir a nossa vida, quando as provações começarem, quando as dificuldades surgirem e quando os primeiros pensamentos de revolta com relação ao Criador se desenvolverem, é essa frase de Gúbio que deve substituir a revolta. Onde você está que está se esquecendo de Deus? Porque a revolta leva a casos como esse. Um segundo de desespero pode levar a séculos de sofrimento. Como é o caso do suicídio aqui. Olha o que Gúbio fala. Colher fruto imaturo é praticar violência. O que está querendo dizer aqui? Você veio para cá antes da hora. Você não aproveitou as oportunidades que a bondade divina estava te ofertando. Quais eram as oportunidades? As dificuldades da vida material. A aceitação. E ela passou a não aceitar ainda, porque quando ela viu Saldanha, começou a descer a lenha em Saldanha. Pô, você está aí parado? Cadê a vingança sobre o juiz? Cadê o ódio? Enquanto que Gúbio a esclarece. Supõe estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Onde se encontra a felicidade da vingança? Olha que frase é essa daqui. O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações. Tem tanta frase bonita aqui, que a gente poderia pescar e formar um quadrinho e colocar na parede. Essa é fantástica. As lágrimas e o sangue dos nossos inimigos aprofundam
as chagas que eles nos fizeram. Nunca a vingança vai trazer benefício para ninguém. Vingança é uma coisa, justiça é outra completamente diferente. Logo depois de esclarecida, Gúbio, na companhia de André Luiz Saldanha, conduz as duas mulheres para uma instituição socorrista no plano espiritual e voltam para a casa de Margarida. Aí a gente vai ver na semana que vem o capítulo de número 13, Convocação Familiar. Aí a gente vai ver como que Gúbio vai lidar com habilidade lá na casa de Margarida. Ui, segundo. Fala. Para a gente perceber que o livro está quase que na metade, né? Já passamos. Está lá na frente. Dá para perceber que da metade para frente está ficando mais sereno. Muito, verdade. Está ficando assim uma coisa completamente diferente do começo. Sim. Sentimento. Você falou no começo desse estudo Sim. que não é o amor que ele chega em todos, é o sentimento, e sentimento não é de todas as maneiras. Sim. Daí, Dali para frente, a virada de chave começou exatamente no meio do livro. Porque até então a gente só via as trevas agindo. Com Gúbio agora, a virada de chave começou. Léo, quando eu vejo algumas barbaridades que constantemente acontecem aqui, eu lembro daquela passagem que o escândalo É necessário. daquele que foi o motivo do escândalo. Exato. Essa frase de Jesus é fantástica. Para todas as situações da Um vida. livro legal para eu comecei a estudar, uma outra oportunidade, é O Abismo, é muito bom. O abismo do Ranieri? Muito bom. Um dia. Elevando o nosso pensamento até Deus em agradecimento por esses momentos de estudo, de pacificação e de orientação espiritual. Talvez nesses momentos tão complicados que nós estamos vivendo atualmente, e que já foi comentado aqui hoje, o que a humanidade mais está precisando é da pacificação. É de ficar em paz. E, compreendendo os mecanismos da vida, entendendo que existe um porquê para todas as situações e um para quê para todas as situações, o nosso coração se tranquiliza, se asserena, as nossas vibrações mudam e passamos a enxergar a existência como uma verdadeira sala de aula, em que as mais diferentes matérias, que simbolizam as mais diferentes lições, vêm até nós, para que aprendamos e com isso, no fim do ano, possamos passar de série. Paz e luz a todos, que assim seja.